prazer muito grande estar aqui com vocês. Um privilégio muito grande também poder entrar na sua casa e juntos nessa manhã nós cultuarmos a Deus. Graças a Deus pelo grupo que está aqui, né? A Bíblia diz: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali presente. Então Cristo está conosco e nós estamos esparramados aí em diversos bairros aqui de São Paulo, a igreja reunida neste momento para o culto. Eu quero compartilhar com vocês nesta manhã a exposição de Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Fazendo uma recapitulação breve sobre o Evangelho de Mateus. Você sabe que é o primeiro evangelho que nós encontramos no Novo Testamento. E esse evangelho ele foi escrito por Mateus provavelmente no final da década de 60, antes do ano 70 da era cristã. O propósito de Mateus foi escrever para o público judeu, o povo judeu, para mostrar que Jesus Cristo, ele não é somente rei de Israel, rei dos judeus, mas ele vai ser o rei de todas as nações e de todos os povos. O versículo-chave do Evangelho de Mateus é o capítulo 4, versículo 17, quando Jesus, depois que João Batista é preso, ele começa o seu ministério público. E ele começa dizendo: arrependei-vos, né, porque é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus. Se você observar bem a mentalidade de Mateus, lá no capítulo 1, ele introduz o Evangelho, apresentando a genealogia de Jesus. E a ênfase que ele está querendo dar naquele texto é justamente fazendo a ligação entre Jesus e Davi. Então Jesus é o descendente de Davi, aquele que veio, né, da tribo de Judá, né, da raiz de Davi. E é tão bonito você estudar o Evangelho de Mateus, e o último capítulo, para mim, é o ápice desse Evangelho. É o texto que nós vamos estudar agora pela manhã. Porque aqui nós temos 3 grandes fatos que nós gostaríamos de explorar aqui nesta manhã. Nós temos o grande fato da ressurreição de Cristo. Nós temos o grande fato da intenção de negar a ressurreição de Cristo, a grande mentira. E, em terceiro lugar, aquilo que nós chamamos de a grande comissão. Então vamos ler o texto. Diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos, que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para Galileia. Ali o vereis. E como vos digo, E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissesse: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos.
Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Vamos ler juntos, versos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, vamos então fazer o estudo expositivo desse capítulo. A primeira parte da exposição, versos de 1 a 10. Aqui nós temos o registro histórico feito por Mateus do fato mais importante da história, que é a ressurreição de Cristo. Não existe fato histórico mais importante do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de mudança na vida das pessoas, de mudança no cosmos, do que a ressurreição de Jesus Cristo. E é tão interessante, eu queria apenas pegar o que o anjo diz, né? Aí, versículo 28, capítulo 28, versículo 5 e 6, diz assim: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Aqui nós precisamos fazer uma pergunta para o texto. Jesus ressuscitou ou venceu a morte? Mas por que ele fez isso? Por que Jesus ressuscitou? E aqui nós temos pelo menos 5 argumentos bíblicos e teológicos para responder essa pergunta. Primeiro, Jesus ressuscitou para provar a sua divindade. A morte jamais poderia matar aquele que é o autor da vida. Então esse é um ponto fundamental que nós temos que entender. Jesus passou pela morte não como uma causa da sua pecaminosidade, porque ele era perfeito. Ele não herdou a natureza pecaminosa de Adão. Ele era o segundo Adão. Ele era o Adão perfeito. E é tão interessante quando você estuda isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 24, quando Pedro vai fazer o primeiro sermão. E eu queria que você lesse comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 24. O que diz aí? Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Presta atenção o que Pedro vai dizer. Porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Então a morte jamais poderia matar a Jesus. O que Jesus morre ali na sua humanidade. Mas ele morre, a sua morte foi um oferecimento, foi uma oferta pelo pecado. Segundo lugar, por que Jesus ressuscitou? Para provar a sua divindade. Mas Jesus também ressuscitou para cumprir as Escrituras. Cumprir as Escrituras. Nós vemos, através do ministério dos profetas, no Pentateuco, nos Salmos, inclusive Jesus faz isso, depois da sua ressurreição, ele expõe para os discípulos tudo que a Bíblia ensinava a seu respeito. E ele então, ao ressuscitar, ele está cumprindo aquilo que foi profetizado, aquilo que foi prometido através da Escritura Sagrada.
1 Coríntios, por favor, capítulo 15, veja lá. 1 Coríntios, capítulo 15. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 3 e 4. Vamos ler juntos? O que ele diz aí? Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, a ressurreição de Cristo é o cumprimento das Escrituras Sagradas. Mas, em terceiro lugar, porque Jesus ressuscitou? Para provar a sua divindade, para cumprir as Escrituras, mas ele ressuscitou também para destruir o poder do pecado, do diabo e da morte. Então Jesus ressuscitou justamente para estabelecer a base da nova criação, da regeneração, da restauração de todas as coisas. É muito interessante, eu queria que você abrisse, por favor, em Colossenses capítulo 2, quando Paulo vai fazer uma descrição sobre a suficiência de Jesus Cristo. Ele vai colocar lá no capítulo 2, um dos textos mais lindos, e diz assim, capítulo 2, versos de 13 a 15, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Preste atenção que quando Cristo ressuscita, Ele está selando definitivamente a nossa vitória, a vitória dele, sobre a morte, sobre o pecado e sobre o poder de Satanás. O descendente da mulher naquele momento, que é prometido lá no próprio Evangelho, Gênesis capítulo 3,15, está cumprindo as Escrituras e selando definitivamente a vitória que nós temos, a vitória sobre esses três inimigos mortais. Mas em quarto lugar, por que Jesus ressuscitou? Queria que você fosse para Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versos 24 e 25. E você vai descobrir que Jesus ressuscitou também para a nossa justificação. E Paulo vai usar um termo forte aqui, ele diz por causa. Veja lá, Romanos capítulo 4, verso 24, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Versículo 25, lê comigo. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então ele morreu por causa dos nossos pecados e ao ressuscitar, ele está causando a nossa justificação pela fé. Então a Bíblia é maravilhosa quando expõe isso no capítulo 5, quando Paulo diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, a justificação pela fé significa a declaração de Deus de que não há condenação para todo aquele que está em Cristo Jesus. Mas eu quero concluir esse primeiro ponto, e eu queria chamar a sua atenção para o fato que está lá em Romanos, capítulo 8, a quinta causa da ressurreição de Cristo. Romanos, capítulo 8, versículo 11, diz assim, se habita em vós o Espírito, o Espírito Santo que habita em nós, daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Paulo está dizendo o seguinte, olha, Deus ressuscitou a Cristo,
E o agente da ressurreição foi o Espírito Santo. E esse Espírito Santo habita em você que é crente, você que tem Cristo. E esse Espírito que está em você, esse Espírito que ressuscitou a Cristo, ele também nos ressuscitará. Significa que Jesus, ele é o primogênito dos mortos. Ele inaugurou a fila da ressurreição. Ele estabeleceu o princípio da vitória sobre a morte. Então a ressurreição de Cristo, irmãos, é a garantia, a certeza da nossa ressurreição. Por isso que esse fato, do ponto de vista teológico, não há fato mais importante do que o fato da ressurreição. Paulo vai dizer para os coríntios lá, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e vã a nossa pregação. Mas vamos para o texto, Mateus capítulo 28, versos de 1 a 10, o maior fato da história, a ressurreição de Cristo. Mas veja que nos versículos 11 a 15, nós temos a maior mentira da história. E essa mentira, ela foi divulgada, e é tão interessante, que assim como as autoridades religiosas deram dinheiro para que os soldados negassem e mentissem acerca da ressurreição de Cristo, você pode ter certeza que hoje há instituições que gastam milhares e milhões de dólares para negar a ressurreição de Cristo. E é tão interessante porque esse texto vai nos ensinar algumas lições que eu queria destacar aqui. Veja que no domingo da ressurreição, nós temos dois grupos distintos que foram instruídos. Primeiro, o grupo das mulheres que foram ao sepulcro. Elas foram instruídas a avisar para os outros que Jesus Cristo estava vivo. Ele não está mais aqui. E para não ficar somente na palavra dos anjos, Jesus Cristo ressurreto vem ao encontro dessas mulheres. Essas mulheres o adoram, prostram os seus pés e reconhecem o Cristo vivo, o Cristo ressurreto. E Jesus disse para essa mulher, não temais, ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Então elas foram instruídas acerca da ressurreição e acerca do que aconteceria depois da ressurreição, o encontro com Jesus. Mas veja no texto, meus amados irmãos, que no versículo 12, reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E aí, meus amados irmãos, lê comigo o versículo 15, diz assim, eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão, não é fato, é a versão do fato. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. E é muito interessante porque até hoje os judeus estão esperando o Messias. Até hoje eles entendem que Jesus Cristo não é o Filho de Deus, que Jesus Cristo não ressuscitou. Quando você vai para as mensagens pregadas pelos apóstolos aos judeus, todas elas estão focadas na ressurreição de Cristo. E sempre os apóstolos estão dizendo, vocês judeus, vocês prenderam, vocês mataram a Jesus, mas Deus o ressuscitou. E você lembra que é um fato muito interessante, porque quando Paulo se encontra com Jesus no caminho de Damasco, ele reconhece que Jesus Cristo está vivo. Está vivo. E depois Paulo, ele será o maior instrumento judaico, cristão agora, para falar acerca da ressurreição de Cristo. Então, meus amados irmãos, se nós temos o grande fato da história, que é a ressurreição de Cristo,
nós temos a grande mentira, a grande versão desse fato. E assim como a igreja proclama que Jesus Cristo está vivo, as forças do mal dizem que Jesus Cristo não ressuscitou. Não ressuscitou. Mas indo para o texto, e agora nós vamos para a última parte do texto, versículo 16 diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Então aquilo que foi acertado no versículo 10, as mulheres deram o recado direitinho, né? Foi lá, avisou, e esse encontro está marcado. Esse encontro está marcado. E é tão bonito porque Jesus chama os seus discípulos de irmãos, e de avisar meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Veja, meus amados irmãos, como está conectado isso aqui. Seguiram os 11 para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E veja, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Alguns comentaristas, interpretando esse texto, ele entende que aqui não foram somente os 11, mas lá estavam os 500. Aqui já era o momento da ascensão de Cristo. Porque Cristo já tinha se manifestado aos discípulos, conforme João capítulo 20. Capítulo 21, Jesus Cristo tinha também se manifestado e instruído os discípulos que estavam querendo se afastar do ministério. Mas esse é o momento em que Atos coloca como um momento da ascensão. Momento da ascensão. E é tão interessante, porque esse texto aqui, ele divide realmente a forma como nós olhamos para Jesus. Aqueles que creem na ressurreição de Jesus, o adoram. Porque reconhece que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. E aqueles que duvidam, e aqui se opõem no coração. Só existem essas duas posições diante do fato da ressurreição. Ou você aceita, ou você crê e adora Jesus como Cristo vivo, como Senhor dos Senhores, ou você continua sem adorá-lo, com dúvidas no coração. Mas, irmãos, o que me impressiona nesse texto é a conexão, o link que Jesus vai fazer a partir do versículo 18. Porque agora, Jesus, ele vai estabelecer aqui aquilo que é chamado de a grande comissão. Se a ressurreição é o grande fato histórico de importância teológica, a grande comissão é a proclamação dessa redenção. E agora Jesus não dá essa grande comissão apenas para os 11, não dá apenas para as mulheres, mas essa é a grande comissão para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a grande comissão. E se ela é grande, não existe nada maior do que ela, que deva ganhar a importância, porque ela é a proclamação da ressurreição de Cristo. Ela é a proclamação da vitória. O Evangelho não é nada mais do que nós apresentarmos o Cristo vivo, para que as pessoas possam ter uma experiência com Cristo vivo. Então fazer a obra missionária, cumprir a grande comissão, não é uma opção da igreja, é a razão de ser da igreja. E aqui, meus amados irmãos, eu queria destacar o que há de tão grande nessa comissão. Em primeiro lugar, eu diria que é a grandeza da sua autoridade. Jesus diz: toda autoridade me foi dada. Preste atenção. Não é pouca autoridade, não é muita autoridade, é toda autoridade. E aqui a gente precisa aprender aqui que como Redentor, a sua autoridade se expande e aprofunda, porque quando o Cristo, ele ressuscita,
Deus o exalta sobre maneira e lhe dá um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Ele diz assim: toda autoridade me foi dada no céu. Essa autoridade é a autoridade do próprio Deus. Todas as forças espirituais, potestades, anjos, do bem e do mal, estão sob o controle de Deus, em Cristo Jesus. Ele manda no céu. Ele tem toda a autoridade do céu. E essa autoridade foi dada por causa do seu sacrifício, por causa da sua obra e da sua ressurreição. Lembra de Apocalipse capítulo 5? O ancião começa a chorar e está lá o livro selado da história. E ele diz, não se encontrou ninguém digno de abrir o livro, desatar os selos. Mas de repente alguém diz, não, eis aqui o Cordeiro de Deus. O leão de Judá, aquele que veio da raiz de Davi, ele é digno de abrir, porque com a sua obra, ele comprou para si pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. E naquele momento apoteótico, todos os céus, todos os seres celestiais, todos os seres que estão na terra, debaixo da terra, todos se curvam diante do Cordeiro de Deus. Então, meus amados irmãos, a grande comissão, ela é grande por causa da autoridade daquele que dá a comissão. E é interessante porque eu e você, nós vamos fazer e vamos cumprir essa comissão por causa da autoridade de Jesus. Por isso que nós vamos no nome de Jesus, por isso que nós vamos no poder de Jesus. E nesse nome, nessa pessoa, há poder, há poder. Mas em segundo lugar, essa comissão é grande em sua missão, não somente na sua autoridade. Presta atenção que aí tem um imperativo. Ele diz, ide, portanto, fazei discípulos. E o imperativo não é o ide aí, o ide é o gerúndio. O imperativo aí é ide, ou é fazei. A expressão significa fazei aprendiz, fazei aluno, fazei discípulos, fazei seguidores fiéis de Jesus Cristo. Irmãos, não existe missão mais importante do que essa. Porque quando você sai para fazer discípulos, você está levando aquilo que foi conquistado com a ressurreição de Cristo para aquela pessoa. Você está levando para a pessoa o maior presente, a maior bênção que alguém pode receber nessa terra, que são as bênçãos decorrentes da ressurreição de Cristo. Então Cristo ressurreto está dizendo para mim e para você, vá e faça discípulos para mim. Faça discípulos. Não é discípulo para ser da fé reformada, presbiteriana, é discípulo para Jesus. Para Jesus. E é interessante, porque essa palavra discípulos, lá em Atos 6, passa a ser substituída por cristãos. E hoje as pessoas são chamadas a aceitar a Cristo como seu salvador pessoal, mas muitas vezes elas são dispensadas de serem discípulas de Jesus, aprendizes de Jesus. E Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não existe, irmãos, não existe bênção maior do que essa bênção de você fazer discípulos. É a grande missão da nossa vida. E diz que nós devemos fazer discípulos. Nós devemos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês sabem que o batismo simboliza a regeneração, a remissão de pecados. O batismo é com água, não sendo determinada aqui a quantidade de água, a forma como vai ser batizado. O batismo, ele é único e irrepetível. O batismo é um ato que integra visivelmente e espiritualmente a pessoa na igreja. Na igreja. Por isso que é impossível você dizer que é crente sem estar inserido na igreja, participando da igreja. Por isso que nós vamos aprender no livro de Atos,
que toda a evangelização que era feita redundava em organização de igrejas locais. Mas em terceiro lugar, essa comissão, ela é grande em autoridade, ela é grande em sua missão, mas ela é grande também em sua dimensão. Jesus dá a dimensão, a geografia da missão, fazer discípulos de todas as nações. E a palavra nação aqui é a palavra etnos, que significa uma raça ou pessoa com os mesmos hábitos, uma tribo. Uma tribo. Então, pessoal, pastor, nós temos hoje as tribos urbanas, temos as tribos transculturais, né? Aqui mesmo em Pinheiro nós temos a tribo dos motoqueiros aqui, do missionário sobre roda, é uma tribo. Aí tem a tribo dos skatistas, né? Tem aí, não tem? Tem essas tribos urbanas, são esses guetos que nós temos lá. E Jesus diz, vai lá e prega o evangelho. E Marcos vai dizer, prega o evangelho para toda criatura. E é tão bonito isso, porque quando você chega num país como a Índia, você tem uma nação organizada, mas você tem ali mais de 6.000 etnias convivendo naquele país. E a gente precisa estar atento a esses aspectos assim de fazer discípulos, não desperdiçarmos brechas assim para você levar o evangelho para os diversos grupos, para as diversas tribos da sociedade. Eu não sei se você sabia, só lembrando você, né? Marcos capítulo 13, versículo 10, vai dizer que um dos sinais da vinda de Jesus Cristo é quando esse evangelho do reino for pregado a todas as etnias. Então virá o fim. Então virá o fim. Mas eu quero encerrar essa exposição mostrando que essa grande comissão, ela é grande também em sua promessa. Porque Jesus dá a grande comissão, mas ele faz uma promessa. Ele nos envia, mas ele vem conosco, ele está conosco. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos sob a autoridade dele, pregando o fato que ele realizou, e ele está conosco. Ele está conosco. E é tão bonito essa promessa, porque trata-se de uma promessa de presença e acompanhamento pessoal. Lembra de Moisés? Êxodo capítulo 32, Deus disse para Moisés, Moisés, eu estou zangado com vocês, vou mandar o anjo com vocês. Ele disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Preste atenção, irmãos, porque ao fazer a missão, Jesus está conosco. Veja lá, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 11. Paulo está fazendo a missão, cumprindo a missão. E eu acho tão bonito esse versículo. Atos 23, 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Veja bem, Paulo, ele nos ensinou em Romanos que o Espírito Santo está dentro de nós. Mas agora, que coisa linda, diz aí que o Senhor pondo-se ao lado dele. Não foi um anjo, foi o Senhor. Paulo está na grande comissão. Paulo está realizando aquilo que Jesus mandou fazer. Essa é uma prova cabal de que ele está conosco. Segundo, além de ser uma promessa de presença, de acompanhamento pessoal, é a constância da sua presença todos os dias até o fim do mundo. Ele está conosco sempre, nos dias bons ou ruins, nas alegrias ou tristezas, nas vitórias ou derrotas, ele está conosco todos os dias. Mas por fim, o poder que essa presença tem para nós. O poder que essa presença tem. Quando você vai estudar esse tema
na Bíblia sobre o poder da presença de Deus. Essa presença produz conforto, produz encorajamento, produz paz, produz certeza de vitória. Se Jesus está com você, você vai alcançar, você vai atingir o seu objetivo. Então, nesta manhã, eu queria destacar, encerrar e trazer para você essa exposição. Mateus capítulo 28. O grande fato da história, a ressurreição de Cristo. A grande versão mentirosa da história é que Jesus Cristo não ressuscitou. Mas a grande comissão, a maior missão da história é fazer discípulos para Jesus em todas as tribos, línguas e nações. Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos aí. Senhor Deus, nós te louvamos por esta manhã. Nós te louvamos pela tua palavra, que é viva, eficaz, que nos ensina, que nos instrui, que nos encoraja, Senhor. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome porque tu estás vivo, Senhor. O Senhor é o Deus vivo e verdadeiro. O Senhor está conosco, o Senhor nos acompanha. O Senhor está presente conosco enquanto nós estivermos vivos. E depois que a nossa vida acabar, nós estaremos com o Senhor para sempre, para sempre. Conforta a tua igreja, anima a tua igreja. Fortalece o teu povo nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.